Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Olha, eu vou admitir que eu não sou muito de planejar as minhas leituras. Eu normalmente pego os livros que estão mais de acordo com o meu humor na hora. E quando eu abri este canal aqui no YouTube, eu até pensei que eu não ia conseguir fazer metas de leitura por mês, porque de repente meu humor ia mudar no meio do mês e eu ia querer ler outro livro do que aquele que eu falei que eu ia ler. Até agora eu não tive esse problema, mas fica a verdade que eu não sou muito de planejar as minhas leituras, exceto em outubro. Para outubro eu já tenho exatamente os livros que eu quero ler na cabeça, porque para mim outubro é um mês temático, é o mês das bruxas. E mês das bruxas é um mês para ler livros mais assustadores. Então se você também gosta de leituras temáticas, mas está sem ideia do que ler, eu fiz uma lista de alguns livros que tem a cara de outubro. Vamos lá? E o primeiro livro da minha lista é Sweeney Todd, O Barbeiro Demoníaco da Fleet Street, de Thomas Prest e James Reimer. Se você assistiu o filme de Tim Burton, mas não leu este livro ainda, você pode ler tranquilamente, porque as histórias são bem diferentes uma da outra. A única coisa muito parecida é a ambientação, que é bem sombria. Mas se você não conhece nenhum dos dois, este livro conta a história de Sweeney Todd, um barbeiro que descobriu um jeito diferente de ganhar dinheiro. Apesar da história ser sobre o Sweeney Todd, a gente descobre a história dele através de outros personagens. Então ele em si acaba sendo um mistério ainda maior. Porque pelos olhos das pessoas de fora, ele é uma pessoa normal, um trabalhador ligeiramente mal-humorado, uma pessoa que não permite chegar muito perto, não é muito de fazer amizade, mas é uma pessoa que segue a vida dela. E só depois de alguns acontecimentos, alguns passos errados que ele dá nos planos dele, que as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa errada com esse cara. E a história toda tem uma ambientação bastante sombria. A gente vai lendo e vai ficando ansiosa, nem sabe por quê, o que vai acontecer, a gente fica antecipando o próximo passo. E não que o livro tenha algumas cenas violentas, mas nada assim tão violento, tipo aqueles filmes de terror, que é sangue voando por todo quanto é lado. Não tem exatamente isso aqui no livro. Mas mesmo assim, a gente fica com aquela sensação de ansiedade, de antecipação. Então se você gosta desse tipo de história, pra mim, este é um bom livro temático para o mês de outubro. O segundo livro da minha lista é O Colecionador, de John Fowles. Este livro aqui também dá bastante angústia durante a leitura, mas é uma angústia diferente, porque não é aquela angústia da antecipação do que vai acontecer depois, mas a angústia de saber que provavelmente a situação não vai melhorar. Porque nesse livro a gente segue um psicopata. Ele é um rapaz super introvertido, tímido, ele não tem contato com ninguém, mas ele tem uma obsessão. A obsessão da vida dele é uma garota que ele vê através da janela do trabalho dele. Ele sabe quase tudo da vida dela, ele observa ela quase todos os dias, mas ele nunca teve uma interação com ela. Até o dia que ele ganha na loteria e decide botar um plano em prática. O plano dele é super simples. Ele compra uma casa afastada, faz algumas alterações nela e sequestra a moça para levar ela para morar lá. E aí o livro relata toda a interação deles nos dias, meses que ela ficou lá presa com ele. E aí a história é dividida em duas partes, na versão dele e na versão dela dos fatos. E todo o desenvolvimento da história é muito bizarro, porque o começo da história, a primeira parte, é vista todo pelos olhos dele. E ele trata tudo com muita naturalidade. E conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando angustiada, porque parece que as coisas não vão ter uma solução, não tem como ter uma solução, sabe? Enfim, o livro é muito legal, é o tipo de história que prende a nossa atenção, mas não é uma história de terror, de, sabe, criaturas surgindo do nada ou fantasmas. É um terror psicológico, é o terror do que nós somos, de reconhecer o ser humano, o pior do ser humano. E quando eu digo o pior, eu não tô só falando dele, o psicopata, que o pior do psicopata a gente já sabe, já espera. Mas o dela também, que parecia uma pessoa tão boazinha, mas que também tem seus lados sombrios. E o terceiro livro da minha lista é Gótico Mexicano, de Silvia Moreno Garcia. Neste livro a gente segue uma moça mexicana, de uma família rica, influente, que cresceu tendo tudo do bom e do melhor. Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, ela é uma menina cheia de opinião, ela é uma pessoa super determinada e destemida. No começo do livro, ela recebe uma carta de uma prima dela que casou recentemente e foi morar fora. E a situação dela ficou meio estranha, porque as duas eram muito próximas, mas de repente a prima dela deixou de entrar em contato, sumiu um pouco e começou a tentar afastar ela. E aí nessa carta ela pede ajuda para Noemi, a protagonista, que decide ir visitar essa prima e ver o que está acontecendo. E aí quando ela chega na casa da prima dela, ela descobre que não só a prima dela está um pouco diferente, a situação dela é um pouco diferente, a família em que ela entrou é um pouco diferente, mas até a casa em que ela está vivendo é um pouco diferente. As atitudes dos membros da família são muito estranhas, as pessoas são esquivas, estão obviamente escondendo alguma coisa.
E conforme a Noemi vai passando mais tempo na casa, ela começa a perceber que ela mesma está ficando estranha também. Porque ela começa a ter pesadelos com situações e lugares que ela nunca viu. E acordando no meio da noite, andando pela casa. Enfim, ela mesma não está mais se reconhecendo. Isso assusta muito ela, porque ela sempre foi uma pessoa super determinada, que fazia, acontecia, mandava e desmandava. E aí ela começa a perceber que ela está perdendo o controle. Essa história é muito envolvente. Ela coloca mistério dentro de mistério, como se fossem aquelas bonequinhas russas. E aí a gente tem o mistério da casa, o mistério de cada um dos membros da família, o mistério da família como um todo, de como ela chegou nesse vilarejo, e o próprio vilarejo, o que aconteceu com as pessoas ali. Enfim, é uma história que a gente não consegue parar de ler, é muito angustiante, mas é muito gostoso. Eu não sei o que mais poderia fazer uma história perfeita para se ler no mês das bruxas. Uma família sinistra, um vilarejo de gente esquisita, uma casa muito estranha. Enfim, é um livro perfeito para o mês de agosto. E o quarto livro que eu trouxe é O Hospício de Moscov, de vários autores. Este livro é uma antologia de contos de vários autores que escreveram sobre um único tema, que é este Hospício de Moscov. Essa foi a primeira vez que eu li um livro em que vários autores diferentes escrevem sobre o mesmo tema. E foi tão bem arranjado que eu achei até que esse lugar existia. Tanto que quando eu li, eu fui pesquisar achando que existia esse hospício e que eles estavam só retratando algumas histórias ou adaptando. E, na verdade, o lugar nem existe. Mas voltando para o livro, cada conto conta uma história. E todas elas são bastante sinistras. Afinal de contas, é sobre pessoas sendo internadas em um hospício. Só que não é só isso, porque o próprio hospício parece ter vida própria. Então sim, é um livro de contos, então as histórias são curtinhas, mas todas elas são bastante sinistras. E eu vou admitir que elas me deram um pouco de medo. Dos livros anteriores que eu falei até agora, eu não tive medo. Tive bastante a sensação de ansiedade, de angústia, mas não tive medo. Nesse aqui eu tive um pouco assim. Então se você está procurando um livro rápido de ler e gosta de contos, essa é uma boa opção para o mês de outubro. E o quinto livro que eu trouxe é O Príncipe da Névoa, de Carlos Ruiz Zafón. Olha, eu poderia colocar aqui qualquer livro do Zafón, porque ele é um cara realmente bastante sinistro. E eu fiquei realmente me debatendo qual seria melhor para essa lista. Mas esse aqui ganhou por dois motivos. Primeiro, a primeira vez que eu li Zafón, eu era bem jovem, eu era muito mais medrosa. E ler os livros dele foi quase como uma terapia de choque, porque a partir daquela leitura da Sombra do Vento e do Jogo do Anjo, eu comecei a desenvolver um pouco mais de interesse por assuntos um pouquinho mais sinistros e mais de terror. Eu posso dizer que Zafón foi minha vacina contra o terror, porque foi realmente a partir dele que eu fiquei um pouquinho mais corajosa e comecei a ler todos esses livros desta lista que eu nunca teria lido sem ele. E aí, muitos anos depois, eu decidi pegar mais um livro dele, achando que eu estava super corajosa e que nada ia me assustar. E esse livro foi este aqui. Você já deve ter percebido que eu me enganei redondamente, né? Este livro aqui me aterrorizou. Mas eu já chego nisso. Deixa eu passar o segundo motivo, que é o simples fato de que este livro é um livro infantil. Perdão, é um livro juvenil. Mas olha o que o autor escreve. Resolvi escrever um romance que eu teria gostado de ler quando tinha 13, 14 anos, mas que continuasse a me interessar também aos 23, 43 ou 83. Eu não sei que tipo de criança o Zafón foi, mas se eu tivesse lido este livro com 13 anos, eu garanto pra você que eu provavelmente nunca mais teria tido uma noite de sono tranquila. Isso se eu tivesse sobrevivido, tá? Este livro conta a história de uma família que vai morar numa casa no litoral. Mas a casa tem a sua própria história. E este livro aqui é um compilado de tudo que me amedronta. Portas abrindo sozinha, coisas surgindo em espelho, estátuas que se mexem. Esse livro foi feito pra me aterrorizar, só pode. E aí você pode imaginar a minha frustração e humilhação de chegar depois de tantos anos lendo vários livros que eu considerava totalmente aterrorizantes e pegar um livro que o autor diz que é um livro juvenil e passar noites em claro porque eu começava a ter pesadelos com as histórias, com o que estava acontecendo aqui. Pois é, não foi legal, mas sendo totalmente contraditória, eu tenho que te dizer que eu amei esse livro. Eu sei, é absurdo, mas eu adoro o jeito como esse cara escreve. Ele tem um jeito... Sabe aquela musiquinha de filme de terror? Que a musiquinha vai dando um tom e você vai pensando, meu Deus, é agora, é agora, é agora. Pois é, o Zafón sabe fazer isso com palavras. E é aterrorizante, mesmo quando a história não tem um ar sobrenatural, você ainda fica na expectativa e realmente é angustiante. Mas é muito, muito legal. Então se você também gosta desse tipo de história e tá procurando um livro rápido de ler, bem curtinho e bem fácil de ler, na verdade, a história é tão envolvente que dá pra terminar ela num dia só. Se você está procurando um livro assim, esse aqui é perfeito. E o último livro da lista é O Silêncio da Casa Fria,
de Laura Purcell. Eu deixei este livro por último porque ele foi realmente o que mais me aterrorizou de todos eles. Sim, mesmo depois de ler O Príncipe da Névoa, que eu achei que era o meu ápice da coragem, eu li este livro e fiquei totalmente aterrorizada. Neste livro a gente segue a Elsie, que é uma moça que acabou de ficar viúva. Ela tinha se casado recentemente, mas quando o marido sai para preparar a casa nova deles, para eles morarem, ele sofre um acidente e morre. Então a Elsie vai até essa casa para enterrar o marido e ouve das pessoas que essa casa na verdade é amaldiçoada. É óbvio que ela não acredita nisso, mas conforme ela vai passando mais tempo lá, ela começa a perceber várias coisas estranhas. Então ela começa a investigar a casa e a história da família, e ela vai descobrindo coisas cada vez mais aterrorizantes. E de novo nós temos casas sombrias, objetos inanimados que se mexem, pessoas sinistras. Enfim, o livro tem uma ambientação bastante pesada. E a forma como a história é contada também é bastante interessante, porque a gente tem o presente da Elsie, o passado dela dentro da casa, o passado dela antes da casa e ainda o passado da família. Então assim, são várias frentes, mas todas elas são focadas no que acontece naquela casa. Como eu disse, este livro me deixou bastante angustiada, eu suava frio, eu tinha palpitação, mas a história é muito boa, vale muito a pena ler. E é isso, essa foi minha lista temática de livros para outubro, espero que você tenha gostado. Se gostou, me dá um joinha, se inscreve no canal e me deixa nos comentários se você gostou de algum desses livros ou se ficou curioso, quer conhecer algum. E também pode me deixar sugestões, porque como eu disse, eu estou ficando uma pessoa cada vez mais corajosa. Obrigada por ter assistido até aqui, beijo, até o próximo vídeo.